Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa segunda-feira. Hoje, a oração para Deus trazer provisão, para Deus trazer bênção financeira. Nós vamos entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé. Vamos orar em nome de Jesus e através da fé, nós vamos profetizar a sua bênção, profetizar o seu milagre. Isso daqui que eu estou usando, gente, é uma estola sacerdotal que os sacerdotes no passado usavam para oração, para se colocar em oração no tabernáculo e interceder pelo povo. Durante todo esse mês de dezembro, eu vou estar usando essa estola sacerdotal aqui nos cultos, porque vai ser um mês de oração e de ato profético para que Deus venha abençoar a tua vida de maneira grande, de maneira poderosa. Amém? Se você não preparou aí um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite, prepara aí, por favor. Porque nós estamos naquele propósito da provisão. A Bíblia diz que aonde a viúva derramava o azeite, Deus colocava as mãos e trazia multiplicação. Eu vou fazer a unção com óleo no alto da tua cabeça para Deus colocar as mãos na tua vida financeira. Vou ungir pela fé as tuas mãos para que em nome de Jesus, nessa semana, aonde você colocar as mãos, venha a ser abençoado. E depois você vai derramar um pouco desse óleo, ou aí na tua casa, uma gotinha. Vê um lugar aí da tua casa, lá na porta, enfim, onde você achar melhor. Você vai derramar um pouquinho do azeite, ou então, se você puder, você vai deixar para derramar amanhã, quando você for para o seu trabalho. A Bíblia diz que aonde a viúva derramava o azeite, Deus colocava as mãos e trazia provisão. A oração de segunda-feira é oração para Deus trazer provisão. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nós vamos agora entrar em oração. Eu vou orar aqui. E você aí, onde você está, aí na tua casa, você vai fazer desse lugar o teu santuário, teu lugar de oração. Você não vai ficar só olhando para a tela, não. Você não vai assistir o culto, a sala de oração. Porque você assistir não vai mudar nada. Mas se você participar, e você participar com a sua fé, eu tenho certeza que você sai levando a sua bênção. Você sai levando o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Ô Domingos, eu estou orando por você, hein? Recebi o teu pedido, hoje estou orando pela tua vida. Deus é o justo juiz. E Ele vai te dar vitória nessa batalha. Calma o teu coração e confia no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, gente? Vamos falar com Deus? Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos entrar em oração. Vamos falar com o nosso Deus. Porque é com Deus, é na presença de Deus que nós vencemos as lutas. É na presença de Deus que nós vencemos todas as batalhas. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, é que nesse momento, Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé. Fazemos, Pai, com toda a certeza do nosso coração. E principalmente, meu Pai, fazemos em o nome do Senhor Jesus. Esse nome que tem todo o poder. Esse nome, Pai, que está acima de todos os nomes. E a tua palavra diz, meu Pai, que tudo aquilo que eu pedi na oração, crendo em nome de Jesus, eu vou alcançar, eu vou receber, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu apresento em oração a vida de cada pessoa, Pai, aqui na sala de oração, aqui nesse culto online, meu Deus. Eu apresento a vida dessa senhora, desse senhor, desse jovem, das crianças,
de cada pessoa, Pai, que se coloca agora em oração junto comigo, de cada pessoa, Pai, que nessa noite de segunda-feira, ela para, meu Deus, os seus afazeres, ela abre mão, meu Pai, do seu descanso, depois de um dia de batalha, depois de um dia de trabalho, meu Deus. E ela entra, meu Pai, para orar junto comigo, para ouvir a Tua palavra, para buscar, meu Deus, do Teu socorro. E é a promessa do Senhor, meu Pai. É a promessa do Senhor. O trabalho abençoado. A prosperidade, meu Pai. Está escrito na Tua palavra que nada há melhor para o homem que comer, beber e ter uma vida regalada, uma vida próspera. E diz, Senhor, que vem da mão do Senhor. Que vem da mão do Senhor, meu Pai, a provisão. Que vem da mão do Senhor, meu Pai, a bênção financeira. Que vem da mão do Senhor a prosperidade, meu Pai. Por isso eu peço agora, meu Deus, inclina, Senhor, os Teus olhos e olha, meu Pai, para cada pessoa que está orando junto comigo. Meu Deus, inclina os Teus ouvidos do Teu trono, Senhor, do trono da Tua graça, e ouve, meu Deus, cada oração, e ouve, meu Deus, cada pedido pela prosperidade, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que se encontra endividada, Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que há muito tempo está desempregada, Pai. E não é que ela seja acomodada, não é que ela seja preguiçosa, meu Pai. Ela tem lutado, ela tem buscado, meu Pai. Mas parece que para ela todas as portas se fecharam, todos os caminhos se fecharam, meu Pai. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, põe a Tua mão, Senhor, e abre a porta. Põe a Tua mão, meu Deus, e abre o caminho. Atende a oração desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, essa que tem o seu trabalho, que tem o seu comércio, que tem a sua empresa, que trabalha por conta própria, meu Pai. Mas o seu trabalho, meu Deus, tem estado travado, amarrado. Ela não consegue, meu Deus, crescer financeiramente. Oh, meu Pai, coloca a mão do Senhor. Assim, meu Deus, como quando a viúva derramava o azeite. Meu Pai, não era um azeite milagroso, era a mão do Senhor. Era a mão do Senhor abençoando. Era a mão do Senhor trazendo provisão. Era a mão do Senhor mudando aquela situação. Oh, meu Pai, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que prosperou aquela viúva, o mesmo Deus que abençoou aquela viúva, meu Pai, e ela pagou todas as dívidas, o mesmo Deus, meu Pai, que fez repreender o espírito da escassez, o mesmo Deus que abriu a porta da prosperidade, o Senhor continua sendo hoje, Pai, o mesmo Deus, então, meu Pai, abençoa, meu Pai, essa serva que ora comigo, essa serva do Senhor que ora comigo, esse servo do Senhor que ora comigo, atende, meu Pai, atende a oração, atende o clamor, atende os pedidos, Senhor, faz um milagre, meu Pai. Faz um milagre, meu Senhor, na vida profissional. Faz um milagre, meu Deus, na vida financeira. Essa pessoa, meu Pai, que tem um projeto, meu Pai, de abrir o próprio negócio. E há muito tempo, meu Deus, ela vem lutando, mas sempre acontece algo que dá errado, meu Pai. Coloca a Tua mão, Senhor. Coloca a Tua mão, meu Deus, e abençoa. Coloca a Tua mão, meu Pai, e traz provisão, e dá vitória, meu Pai, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, e nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego essa noite da provisão,
essa campanha de oração nas tuas mãos. Pai, abençoa aqueles que aqui já estão. Traz aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam chegar, não puderam conectar, meu Pai. Que todos eles, Senhor, que todos eles, Pai, sejam abençoados. Sejam abençoados. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. O Senhor é o Deus dos milagres. Faz um milagre, Pai, na vida financeira do teu povo, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus e na certeza da vitória, Pai. Eu já entrego, Deus, tudo nas mãos do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Louve a Deus aí na tua casa. Minha pedra. Me chama Me pelo pelo nome. nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias. Ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história. Ressuscita. Os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome.
Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Aí na sua casa, se você puder, levante as suas mãos para Deus, levante as suas mãos para os céus e ore assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida financeira nas tuas mãos. Eu entrego o meu trabalho nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, os meus projetos nas mãos do Senhor. Eu já te agradeço, porque pela minha fé, eu tenho a certeza da minha bênção. Eu tenho a certeza da minha vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Diga amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, povo de Deus. A paz. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Dona Irene, boa noite, Dona Irene. Deus abençoe a tua vida, Jair. Deus abençoe a tua vida, Jair. Estou orando por você, querido, em nome do Senhor Jesus. Dona Maria Oliveira, orando pela vida da senhora. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Boa noite para o povo também que está pelo YouTube. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. Eu quero mostrar para você um testemunho lá de Goiás, de uma pessoa que tem perseverado em confiar na palavra de Deus. E Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Eu quero mostrar para você esse testemunho. E depois nós vamos fazer uma oração forte para destravar o teu caminho, para abrir portas, para Deus te abençoar, para Deus abençoar o teu trabalho, para Deus te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Tá bom o som aí? Hã? Vó Lizinete tá me ouvindo bem? Dona Maria José tá me ouvindo bem? Ivonei, tá me ouvindo bem, hein, Ivonei? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pessoal que está pelo YouTube, está ouvindo bem também? Dá um retorno. Escreve aí no chat, por favor. Pessoal que está pelo YouTube, para saber se o som está chegando direitinho. E nós vamos para a palavra. Aqui na vídeo o pessoal está ouvindo bem. Pessoal que está pelo YouTube, escreve aí no chat, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Obrigado, Dona Fátima. Lúcia, lá de Curitiba. Tônia da Silva, está ouvindo bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Obrigado, Sandro, lá no Guarujá, na Baixada Santista. Está ouvindo bem? Livro de Provérbios,
capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Você que tem aí a Bíblia, abra, por favor, Provérbios 3, 9. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você. Deixa eu abrir aqui. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Para você que está com a Bíblia aí, depois do livro de Salmos vem Provérbios. Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Hoje, segunda-feira, para você que talvez está entrando aqui e não sabe, o culto é pela vida financeira. A palavra é palavra pela vida financeira. A oração é oração para você que quer bênção de prosperidade. Amém? Só para ficar claro, de repente a pessoa entra aqui e não sabe do que se trata. O Espírito Santo, através de Salomão, o homem mais sábio e mais rico da sua época, Salomão diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Honra ao Senhor com os teus bens. Salomão aqui está falando da oferta. Da oferta. Honra ao Senhor com os teus bens. E depois ele diz assim: e com as primícias de toda a sua renda. Salomão agora está falando de dízimo. Primeiro ele fala de oferta e depois ele fala do dízimo. E ele diz assim, ó, a consequência da pessoa que honra a Deus. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se eu quero provisão financeira para a minha vida, eu tenho que ter a coragem ou a disposição e principalmente a fé para dar ouvidos, para obedecer à voz de Deus. Escuta o que eu vou falar para você. Você diz assim: Bispo Marcos, eu quero que Deus abençoe a minha vida financeira. Eu quero que Deus ele prospere o meu trabalho. Se você quer bênção de provisão, se você quer a mão de Deus na tua vida financeira, você precisa crer na promessa da palavra de Deus de prosperidade para a tua vida e ter a disposição para fazer conforme a orientação da palavra de Deus. Essa tem sido a maior dificuldade para a maioria das pessoas.
Elas querem bênção de prosperidade. Ela quer bênção de provisão. Mas quando se fala de dízimo, princípio bíblico, fidelidade a Deus, ela não aceita. Quando se fala de oferta, de semear a oferta, ela também não aceita. Gente, dízimo e oferta são bíblicos. São bíblicos. Mas que o diabo tenha trabalhado e trabalhe para desvirtuar dízimo e oferta, dízimo e oferta são bíblicos. Por que Satanás ele trabalha forte na cabeça das pessoas contra o dízimo e contra a oferta? Por quê? Porque ele sabe que se você for fiel a Deus de todo o teu coração, eu não estou falando de fidelidade para cumprir regra. Tem gente que devolve o dízimo, que até faz a oferta para dizer assim, ó, eu fiz. Não adianta de nada. Melhor não fazer. Porque ela está fazendo só para dizer que fez. Quando o propósito é você honrar a Deus. Quando você devolve o seu dízimo, o propósito de você devolver o dízimo é você, de maneira prática, você está reconhecendo que na sua vida nada é por acaso. Nada é por acaso. Que na sua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. Quando você devolve o dízimo, é exatamente isso. Você está reconhecendo que foi a mão de Deus que tornou possível aquele valor chegar na tua mão. Então você vai e devolve o dízimo. Quando você faz a oferta é semear. A oferta você faz de acordo com a sua fé. Quando você faz a sua oferta, a oferta ela tem dois propósitos. Tem a oferta de agradecimento e tem a oferta de fé. Eu estou semeando na obra, porque eu creio na colheita. Não tem provisão se você não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus. Ah, bispo, mas sabe o que é, bispo? É que o fulano fez isso e isso com dízimo, o Beltrano fez isso e aquilo outro com oferta. É problema dele, não é problema meu, não. Ele vai dar conta para quem? Para Deus. Não é porque o fulano procedeu de maneira errada, de maneira leviana, que eu vou deixar de crer na palavra de quem? De Deus. Pessoal, gente boa e gente de um caráter ruim tem em tudo quanto é lugar. Sim ou não? Tem em tudo quanto é lugar. Ou não tem? Tem em tudo quanto é lugar. Não precisa ir muito longe, não. Às vezes na própria família você vê isso. Tem gente que muito boa, mas tem gente que é perversa. Mas não é porque o fulano é perverso, não é porque o fulano agiu errado, não é porque o fulano agiu de má fé, que isso invalida a promessa da palavra de quem? De Deus. Eu estou lendo para você na Bíblia. Honra ao Senhor com os teus bens, oferta, e com as primícias de toda a sua renda, dízimo. E a palavra está dizendo aqui que vai ter provisão, que vai transbordar.
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você pode ver, aquelas pessoas que Deus tem abençoado, elas têm lutas, mas que Deus está cuidando delas, Deus está abrindo portas, Deus está provendo. São pessoas que são fiéis a quem? A Deus. Você pode ver. Você pode ver quem são as pessoas que estão sempre contando um testemunho. São aquelas pessoas que são fiéis a quem? Mas quem são aquelas pessoas que estão sempre contando um testemunho? Hã? Tem aquele que conta testemunho. E tem aquele que só conta testemunho. Aquele que é fiel a Deus, aquele que honra a Deus, ele disse assim: aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, o que é desprezar? É você não reconhecer que tudo é da mão de quem? De Deus. Aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Eu estava me preparando para entrar aqui para fazer o culto, e eu estava meditando sobre provisão e obediência. Aí você vai para a Bíblia. Deus trouxe provisão para Isaac. Isaac estava fugindo da seca. Isaac estava fugindo da zona da escassez. A Bíblia diz que Isaac disse assim: olha, eu vou para o Egito. O Egito tem fartura. O Egito tem abundância. Eu vou para o Egito. Lá eu vou conseguir ter alguma coisa. Lá eu vou conseguir prosperar. Gente, a promessa de Deus é abençoar você na cidade e no campo. A bênção de Deus transforma o lugar. A bênção de Deus transforma o lugar. Quantas pessoas que vão de uma cidade para outra, vão de um país para outro, não, eu vou prosperar, e não prospera. Porque o que vai trazer a prosperidade é a bênção de quem? De Deus. E o que faz a bênção estar na minha vida? É quando eu dou ouvidos à palavra. Eu me lembro que nós moramos 2 anos na fronteira mesmo do México com os Estados Unidos. Você cruzava a pé de uma cidade para outra. De um lado estava a cidade mexicana de Juárez e do outro lado estava a cidade de El Paso, no Texas. E nós ficamos ali 2 anos num trabalho missionário. A gente foi lá para abrir uma igreja, começou do zero lá o trabalho. E graças a Deus, Deus honrou, Deus abençoou ali naquele lugar. E eu me lembro que ali na fronteira, muita gente da América Central, da América do Sul, do Brasil, eles ficavam ali 1 semana, 15 dias, 1 mês, esperando para atravessar. Eles pagavam dinheiro alto para o coiote, né? É o que fazia a travessia. E porque eles tinham um sonho, não, se eu for para os Estados Unidos, eu vou prosperar. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ganhar muito dinheiro. E muitos morriam no caminho. Porque ou você cruzava pelo Rio Bravo, e muitos morriam afogados, e o coiote não estava nem aí. Ou então, outros iam pelo deserto do Arizona. Pensa num lugar de calor. As pessoas bebiam a própria urina para matar a sede. E muitos chegavam lá e não conseguiam nada. Por quê? Porque é a bênção que vai fazer a diferença na tua vida. Está escrito, bendito, abençoado você vai ser na cidade e abençoado você vai ser no campo. Ou seja, Deus não depende, gente, de lugar bom para te abençoar. Deus depende da tua fé e da tua fidelidade. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Isaac disse assim, eu vou para o Egito. Naquela época o Egito era a grande potência da época. Era os Estados Unidos hoje. O sonho americano.
E Deus disse assim para Isaac: Isaac, não desça para o Egito. Fica nessa terra, porque nessa terra eu vou te abençoar. Isaac poderia argumentar com Deus: não, Senhor, eu não vou ficar, porque eu não posso. Tem família, a terra é seca, ninguém consegue nada, não se consegue plantar nada, porque terra seca não dá nada. Como é que você cria animais na terra seca? Isaac poderia argumentar com Deus, mas não. A Bíblia diz que ele creu na palavra de Deus. Ficou Isaac em Gerar. E diz a Bíblia que ele semeou. A terra era seca. Mas é a tua obediência que traz a bênção para a tua vida. Amém? A Bíblia diz que Deus transforma deserto em manancial. A Bíblia diz, igreja, que Deus transforma maldição em quê? Em bênção. Mas Deus não faz isso por acaso, Deus faz isso por causa da minha fé, por causa da sua fé, por causa da sua obediência à palavra. Mas como é que Deus vai transformar se você ouve a palavra e você não dá ouvido? Hã? Ah, bispo, eu não concordo. O fato de você não concordar não vai mudar nada na palavra, vai fazer diferença na tua vida. Ele disse assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É palavra de Deus, fidelidade no dízimo. É palavra de Deus, semear. A Bíblia diz que Isaac semeou na terra seca. E no mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Isso é milagre, isso é sobrenatural. Isso, humanamente falando, não explica. Se tem alguém aqui que trabalha com plantio na agricultura, você sabe que uma semente muito boa, meu Deus, ela não chega nem perto disso. Mas a Bíblia diz que de cada semente que Isaac lançava na terra seca, obedecendo a palavra, crendo na palavra, o Senhor abençoava. A Bíblia diz que enriqueceu o homem, prosperou muitíssimo. Aí eu pergunto para você: Isaac prosperou pela própria mão ou ele prosperou pela mão de Deus? O que você crê? Isaac estava querendo fugir daquela terra, hein, Jasso? Isaac estava querendo fugir da terra. E diz a Bíblia que aquele homem ficou riquíssimo. A prosperidade de Isaac veio da capacidade de Isaac ou veio da mão de Deus? Bispo, veio da mão de Deus. Eu pergunto para você: o Deus que abençoou Isaac, ele está aposentado? Hã? O Deus que abençoou Isaac envelheceu? Não, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Isaac teve coragem para obedecer. E Deus então foi e fez o sobrenatural acontecer. Se você tiver coragem para obedecer, você vai ver a mão de Deus na tua vida financeira. Mas enquanto você deixar Satanás encher teu coração, porque é o inimigo que enche o coração da pessoa. Ó, você vai dar o dinheiro para o pastor. Ó, o pastor é ladrão, o pastor é isso, o pastor... Ele enche o teu coração, sabe por quê? Porque ele quer você na miséria, ele quer você na escassez. O Deus que abençoou Isaac continua sendo o mesmo Deus. Depois nós vamos lá em 1 Reis 17. Deus disse assim para Elias: Elias, vai lá na casa da viúva que eu ordenei que te sustente. Época de seca também, olha só.
Época de seca. Época de seca. Deus falou para o profeta: vai até Sarepta de Sidom, porque ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Elias deve ter pensado assim: ô, benção, glória a Deus, Deus é bom. Essa viúva deve ser rica. Essa viúva deve ter dinheiro. Deus está me mandando lá que ela vai me sustentar. Ah! Quando chegou lá, a viúva era pobre, pobre de maré de si. Elias disse assim, ó, traz para mim um copo de água. Aí ela foi lá, coração bom, foi pegar água. E Elias disse, puxa, o Senhor mandou aqui para ela me sustentar. Ó, traz para mim também um pedaço de pão. Aí a mulher disse, meu senhor, a água tem, mas não dá para me te dar um pedaço de pão. Eu tenho só um punhado de farinha. Isso daqui é. Esse aqui é um punhado. Você fecha aqui no punho, um punhado de farinha. E um pouco de azeite. Nós vamos fazer a última comida. Eu vou dar para o meu filho, nós vamos comer e depois, ó, cruz na boca, vamos esperar a morte. E Deus usou o profeta que disse assim, olha, tão certo como vive o Senhor, não vai te faltar. Vai e faz conforme eu estou falando. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar a farinha na panela. Não vai faltar o azeite na botija. Aquela mulher podia argumentar, não, o profeta Elias, não, para mim não dá, não posso, não pode, não, sinto muito, eu até queria, conversa fiada, eu até queria. Não, ela não fez isso. A Bíblia diz que ela foi e fez conforme a palavra do Senhor na boca do homem de Deus. E diz a palavra, da panela a farinha não faltou. E da botija o azeite não escasseou. Porque ela deu ouvidos à voz de Deus. Aí eu pergunto para você, o Deus que abençoou e prosperou a casa da viúva de Sarepta, ele está aposentado? Ele está velhinho? Não, bispo, Deus já está velhinho, não faz mais nada, não. Não, ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus que prosperou aquela mulher é o Deus que quer prosperar o teu trabalho. É o Deus que vai abrir porta para você se você crer. É o Deus que vai prosperar a tua vida se você estiver disposto a obedecer a palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus estava pregando a palavra no deserto. Deserto é um lugar muito bom. É ou não é, gente? Sim ou não? Não, deserto não tem o quê? Tem nada. O nome já diz, é o quê? É deserto. E Deus disse assim para os discípulos, olha, dá de comer esse povo. E Filipe disse, Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários, 200 dias de trabalho, dava para sustentar, é muita gente, Senhor. Mas tem um rapaz aí, Senhor, que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, só pede para ele. Ele deu graças, multiplicou os pães e os peixes. A Bíblia diz que a multidão comeu, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Observa que toda a bênção de provisão veio quando alguém teve coragem de obedecer a palavra de Deus. Não adianta, gente, só você orar. Você ora, mas você não obedece. Você vai criar uma falsa expectativa de algo que não vai acontecer. Jesus disse, por que me chamaste Senhor, Senhor, se aquilo que eu estou falando você não dá ouvido? Você quer prosperar?
Você quer Deus abençoando a tua vida financeira? Se você ainda não é um dizimista, comece a ser dizimista a partir de hoje. Comece a dizimar a partir de hoje. De tudo que Deus te der, primeira coisa, você vai honrar Ele. Você vai separar o teu dízimo, a tua fidelidade. Ele fez chegar lá na tua mão R$100. Quanto que é o dízimo? R$10. Meu pai, tá aqui, ó. Graças a Deus, veio da mão do Senhor. Ele fez chegar na tua mão R$1.000. Quanto que é o dízimo? R$100. Senhor, tá aqui a minha fidelidade. Ele fez chegar na tua mão R$10. Quanto que é o dízimo? R$1. Meu pai, tá aqui a minha fidelidade. Você está honrando, você está reconhecendo que vem da mão dele. E repito, não faça para cumprir regra. Faça porque você reconhece que tudo vem da mão de Deus. E a oferta, bispo? A oferta é a sua fé. Você deve fazer aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Deus colocou no seu coração para você fazer uma semente X, Y, Z. Faz conforme a tua fé. A palavra está dizendo, se você honrar a Deus, semeando a sua oferta, sendo fiel no teu dízimo, vai transbordar. Eu vou mostrar para você o testemunho da Marisete, lá de Goiás. 4 meses atrás, ela perdeu o emprego. E ela me pediu oração muito preocupada. Muito preocupada. Muito preocupada. Ô Luiz, se tiver ruim aqui, como a sua internet está caindo, vai para o YouTube, no YouTube não puxa tanto o sinal da internet. Tá bom? Há 4 meses atrás, a Marisete, que trabalhava na prefeitura de uma cidade lá do interior de Goiás, ela foi demitida, foi exonerada. E ela me pediu oração muito preocupada, o bispo, e ora e tal. E muito mais que orar, eu tenho que falar para você a palavra, o que Deus está mandando eu falar. E eu falei para ela, Marisete, quando o diabo fecha uma porta, Deus abre uma muito maior. Deus abre uma muito maior. E Deus fez na vida financeira dela o que ela jamais sonhou. Ela que trabalhava para a prefeitura, agora ela tem o próprio negócio dela. Agora ela tem o próprio negócio dela. Mas uma coisa muito importante. Desde que nós começamos o culto online, ela fiel no dízimo e sempre semeando as suas ofertas. Sempre semeando as suas ofertas. Você deve ser fiel no seu dízimo, mas semeie a sua oferta. Semeie a sua oferta. Vamos ouvir esse testemunho e depois nós vamos orar. Depois nós vamos falar com Deus. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas o que eu posso fazer? Eu não vou ficar aqui te enganando, falando mentira para ter a tua audiência. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você seja abençoada. Eu sei que essa mensagem não é agradável. Mas tem horas que a gente tem que ouvir o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir, o que a gente gosta de ouvir. O problema é que tem gente que ela procura pessoas que falam para ela o que ela gosta de ouvir. E quem fala para você só o que você gosta de ouvir não quer o teu bem. Ele quer o que você tem, ele não quer o teu bem, não. Porque quando você fala a verdade, às vezes você vai contrariar. Mas eu prefiro contrariar você, mas falar a verdade, você dar ouvidos, e lá na frente eu ver você se levantar e glorificar a Deus, do que eu ficar alisando a tua cabeça, falando o que você quer ouvir, e daqui a pouco você vai dizer assim, poxa, Deus não me abençoou, Deus não mudou a minha vida. O pregador, ele tem a responsabilidade muito grande. Ele tem que ter coragem para falar o que Deus manda falar. Amém? Deixa eu colocar para você o testemunho da Marisete, nós vamos orar. Eu quero orar forte pela vida financeira, no nome de Jesus. Deixa eu botar aqui do começo. Marisete
de Senador Canedo, no estado de Goiás. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto. Vamos ouvir esse testemunho. Preste atenção. Deus é fiel com aqueles que honram a Ele. Ouve aí. Boa tarde, Bispo Marco. Eu me chamo Marisete, moro na cidade de Senador Canedo, Goiás, e tenho um testemunho para contar através das suas orações o que Deus tem feito em minha vida. Há 4 meses atrás eu perdi o meu trabalho, eu trabalhava na prefeitura, aqui eu perdi e liguei para o Senhor, mandei mensagem para o Senhor enviou uma oração para mim, e naquela oração, eu sei que Deus atende a sua oração, mas eu estava tão triste que meu coração se tornou incrédulo, mas mesmo assim eu tomei posse da sua oração, acreditando não na minha fé, mas na sua fé, do que Deus faz através da sua vida, das suas orações. Então foi através da sua fé que eu tomei a posse. Mas eu não sabia o que ia acontecer. O Senhor falou que Deus ia abrir uma porta. Aí depois o Senhor falou, não, Marisete, Deus não vai abrir uma porta, Deus vai abrir um portão grandão. E naquilo dali eu acreditei, pela sua fé. E até então, Deus me entregou um pet shop do qual eu nunca mexi com cachorro. Eu nunca sonhava também em trabalhar no meu próprio negócio. E Deus me entregou isso daí. Deus me entregou um pet shop já todo montado. Desde do secador às tesouras. Tudo montadinho. Era só entrar para dentro. Peguei uma tosadora e a tosadora não ficou, falou que não dava porque estava pouco e enfim, foi embora. Eu achei que eu ia desanimar, mas eu sempre fui pingando e eu aprendi a banhar. Deus me ensinou a banhar cachorro, que hoje eu banho como se fosse uma profissional. Mas eu precisava também do curso de banho e tosa. Deus me entregou o curso de banho e tosa. Eu ganhei o curso de banho e tosa. Meu bispo, o curso é R$3.000. E todos os dias que entra aqui, o dinheiro, eu tiro o dízimo e tiro a oferta e envio para o Senhor, e o Senhor envia as orações. E eu vou recebendo aquelas orações. E graças a Deus, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu ganhei o curso de banho e tosa. E a partir da próxima semana eu já vou trabalhar já vou fazer o curso, já vou me aprimorar na área que Deus me confiou. E eu só tenho Deus a agradecer pela sua vida e pelas suas orações. Muito obrigado, Bispo Marco. Deus lhe abençoe. Que Deus venha abençoar seu ministério. Que as suas palavras Deus sempre venha honrar como Amém. Sempre honrou. Muito obrigado. Deus abençoe ao Senhor, a sua família. Um beijão na pastora Nice, tá bom, Bispo Marcos? Amém. Glória a Deus. Olha só, gente. Olha o que Deus faz. Você sabe que esse mercado de pet shop hoje está dando muito dinheiro. Já foi-se a época que a pessoa dizendo assim, puxa, estou vivendo uma vida de cachorro. Hoje o cachorro está vivendo muito bem. É ou não é? Hoje o cachorro tá em outro patamar, está em outro nível. Olha só, ela preocupada porque perdeu o emprego. Na verdade, ela não perdeu, ela ganhou. Porque Deus tinha algo muito maior, muito melhor para ela. E hoje ela está aí crescendo, pouco a pouco, passo a passo, mas com fidelidade a Deus. Gente, não deixe o homem mau cortar a tua comunhão com Deus. Eu conheço uma família, e eu já termino e a gente vai orar, e durante muitos anos, eles foram fiéis a Deus, dizimistas, fiéis a Deus, fiéis a Deus, fiéis a Deus. Dizimista e ofertante. Eles não eram ricos, não. Mas nunca faltou nada para eles. Sempre tiveram, Deus sempre provendo, Deus sempre abençoando, e eles tinham uma vida abençoada. Aí eles começaram a dar ouvido a esses demônios falando na internet contra o dízimo. O fulano fez isso, fulano fez aquilo. É problema do fulano. O fulano vai prestar conta com quem? Com Deus. E tomara que ele preste conta aqui
Porque do outro lado já não vai ter mais jeito, não. E eles começaram a dar ouvidos. Começaram a dar ouvidos. Começaram a dar ouvidos, pararam de dizimar. Hoje vivem numa situação de lástima. Gente, com Deus não tem tempo de casa, com Deus tem fidelidade. Enquanto eu for fiel, Ele vai me honrar. Enquanto eu estiver, como Pedro, olhando só para Ele, eu vou andar sobre as águas. A hora que eu deixar de olhar para Ele, começar a olhar para as ondas, eu vou afundar. Você quer provisão? Você quer prosperar? Começa a ser fiel a Deus. Começa a honrar a Deus. Olha o testemunho da Marisete. Mesmo ela perdendo lá o emprego da prefeitura, ela continuou fiel no dízimo e na oferta. E olha onde Deus está colocando ela. E eu tenho certeza que isso é só o começo. E Deus quer fazer também na tua vida. O Deus que abençoou Isaac, o Deus que tirou a miséria da casa da viúva, o Deus que multiplicou os pães e os peixes, é o Deus que traz provisão hoje. Então creia na palavra dele. Creia na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, pega aí na tua mão. Eu vou consagrar o óleo, o azeite, vou ungir pela fé. Vou ungir pela fé o alto da tua cabeça, para que Deus coloque as mãos na tua vida financeira. Vou ungir as tuas mãos pela fé, para que nessa semana Deus venha abençoar toda a obra das tuas mãos. Onde você colocar a mão, venha dar certo, venha ser abençoado. E quando eu terminar o culto, você vai derramar um pouco desse azeite, no propósito da provisão. Aonde a viúva derramava o azeite, Deus colocava a mão e trazia a bênção de provisão. Deus vai trazer bênção de provisão para o teu trabalho. Deus vai trazer bênção de provisão para dentro da tua casa. Não vai ter lugar para o espírito da miséria, para o espírito da escassez. Amém? Glória a Deus. Se você crê, apresenta para Deus assim o azeite. Apresenta para Deus aí o óleo, se você tem. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço ao Senhor, Pai, consagra o azeite, o óleo que o teu povo apresenta em casa na oração. Que não seja, meu Pai, mais um simples azeite. Que não seja, meu Deus, mais um simples óleo, mas que seja o azeite da provisão, meu Pai. E quando eu ungir o alto da cabeça dessa serva, desse servo do Senhor, a bênção de provisão, a mão do Senhor venha sobre a vida financeira de todos eles, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ungir o alto da tua cabeça. Gente, hoje aqui está muito calor. O meu óculos está embaçando aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Toda hora eu tenho que passar aqui o lencinho que o óculos está embaçando. Em nome de Jesus, pela fé, eu unjo o alto da tua cabeça com a unção de provisão. Deus traz provisão. Deus coloca as mãos na tua vida financeira em nome de Jesus. Se você tem o óleo, se você tem o azeite, unge o alto da tua cabeça. Receba em o nome de Jesus Cristo a bênção de provisão. Deus, ele coloca a mão forte e poderosa dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Pela fé, eu unjo agora as tuas mãos, para que Deus venha abençoar toda a obra, todo o trabalho das tuas mãos. Onde você colocar as mãos, venha prosperar, venha dar certo. Recebe a unção de provisão nas suas mãos. Passa as mãos acima na outra, no nome do Senhor Jesus. Se você tem aí carteira de trabalho, se você tem aí o que representa a tua vida financeira, pode ungir também. Bispo, eu tenho aqui a minha carteira de dinheiro, eu tenho o cartão do banco, eu tenho papéis aqui, bispo, de uma dívida, de causa na justiça. Unge, usa a tua fé. Aonde você ungir, Deus vai abençoar com bênção de provisão, ele vai abrir a porta em nome de Jesus. Amém? Eu vou agora fazer a oração forte pelo teu trabalho. Eu vou fazer a oração forte pela tua vida financeira. Eu vou orar aqui em nome de Jesus. E você aí vai usar a tua fé, vai pedir a Deus para ele abrir a porta. Para ele abrir a porta para você. Para ele abrir os seus caminhos. Para ele te dar vitória. Para ele te abençoar no nome de Jesus. Se você puder, fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão, Senhor. O Senhor disse na tua palavra, Pai, que aonde eu colocasse a minha mão, seria abençoado. Eu estendo, Pai, a minha mão, e em ato de fé, eu coloco, meu Deus, a minha mão agora no alto da cabeça dessa serva do Senhor. Eu coloco a minha mão, Pai, no alto da cabeça desse servo do Senhor que ora junto comigo. E assim, meu Pai, como eu coloco a minha mão, Deus, eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão, Pai. Coloca a mão do Senhor agora forte e poderosa. E toca, meu Deus, na vida financeira dela. Toca na vida financeira dele, Pai. Toca no trabalho. Toca nos caminhos. Toca, meu Deus, nos projetos, meu Pai. Toca na vida profissional, Espírito Santo. E todo mal, todo espírito da miséria, da pobreza, da escassez, todo mal espiritual, meu Pai, que estiver amarrando a vida financeira dessa pessoa, comece a sair agora. Comece a sair agora. Espírito maligno que está fechando as portas, espírito maligno que está fechando os caminhos. Essa pessoa está desempregada, ela está desempregada há muito tempo e a porta está fechada para ela, o caminho está fechado para ele, porque você, Satanás, porque você está aí no caminho dela, você está no caminho dele. Essa pessoa vai para a entrevista, as pessoas gostam dela, gostam da qualificação dela, da preparação profissional dela, mas ela nunca é contratada, ela é nunca chamada, porque você tranca a porta, você tranca caminho, você está no caminho dela amarrando, você está aí fechando a porta. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, sai do caminho dessa mulher, sai do caminho desse homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, envia, Senhor, agora, meu Pai, do teu poder aí no local de trabalho dessa pessoa. Envia, meu Deus, do teu poder, meu Pai, aí no comércio dela. Envia do teu poder aí na loja, meu Deus, aí no salão, na oficina mecânica, aí no posto de vendas. Meu Deus, envia do teu poder agora na mercadoria, nos serviços desta pessoa. E todo mal, meu Deus, toda força maligna, todo espírito, meu Pai, de olho grande, todo espírito de inveja, toda trava, toda amarra espiritual, tudo aquilo, meu Pai, que está atrapalhando a prosperidade dessa pessoa, tudo aquilo que está atrapalhando o crescimento financeiro dessa pessoa, caia por terra agora, sai do trabalho, sai do comércio, sai do negócio, sai do projeto, sai da vida profissional desta pessoa. Oh, meu Deus e meu Pai, envia, Senhor, vai enviando do teu poder agora, vai enviando o fogo do Espírito Santo agora, e vai queimando toda amarração, todo bloqueio, toda trava, tudo que tiver, meu Pai, impedindo o avanço, o crescimento, a prosperidade desta pessoa. Eu lanço por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entra agora nos pensamentos desta pessoa, entra no coração dela, entra no corpo dela, e o mal, meu Deus, o mal que vem atuando no corpo dela, o mal que vem atuando na cabeça dela, espírito que coloca pensamento de dúvida, espírito maligno que diz para ela que ela não vai sair dessa situação, que ela não pode, que ela não vai conseguir, que ela nasceu para ficar na miséria, que ela nasceu para ficar na pobreza, espírito maligno que coloca medo, que coloca desânimo, espírito maligno que coloca doença. Toda vez que aparece um negócio bom, um trabalho bom, acontece alguma coisa na saúde dela, é você, Satanás, que está aí no corpo dessa mulher, é você que está aí no corpo desse homem. Bate em retirada, solta ele agora. Eu não te peço, eu te mando pela minha fé e no poder que há no nome de Jesus Cristo.
toda amarração, toda trava, todo bloqueio, toda praga, toda maldição, toda inveja, todo olho grande vai sair agora, vai bater em retirada agora da mente, do coração, do corpo, dos caminhos, do local de trabalho, dos projetos, da vida financeira desta pessoa. Eu ordeno agora todo mal, espírito de miséria, espírito de escassez, espírito de derrota, em nome de Jesus, de Jesus Cristo. Diga comigo: saia, 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 em nome do Senhor Jesus. E não volte mais. Meu Deus e meu Pai, pela minha fé, Senhor, toda trava, toda amarração, todo bloqueio, meu Pai, caiu por terra, caiu por terra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, atende a oração do teu povo. Faz a tua oração agora. Agora você faz a tua oração, porque ninguém melhor que você sabe da tua necessidade. Ninguém melhor que você sabe do que você está passando. Então faz a tua oração. Faz o teu pedido. Jesus disse: todo o que pede, recebe. Então pede aquilo que você crê. E com a tua luta e com a bênção de Deus você vai alcançar, você vai conquistar. Faz a tua oração, fala com Deus, conversa com Deus, não tenha vergonha, não tenha medo, não fica preocupado em falar palavra difícil, palavra bonita, mas usa a tua fé, faz a tua oração, faz o teu pedido. Ele ouve a tua voz, Ele ouve a tua oração. Meu Deus e meu Pai, o Senhor disse: clama a mim, que eu te responderei. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa essa pessoa que é da fé, essa pessoa que crê na palavra, essa pessoa, meu Pai, que está com o coração aberto para o Senhor, que está orando, que está clamando. Meu Pai, coloca a mão do Senhor, meu Pai, e faz o sobrenatural acontecer, faz o milagre acontecer. Abre a porta, meu Deus, abre os caminhos. Faz, meu Deus, aquilo que ninguém vai entender. Faz aquilo que ninguém vai explicar. Porque as coisas do Senhor ninguém explica. Sobrenatural ninguém explica. Meu Pai, o milagre ninguém explica. Faz um milagre, meu Deus. Faz um milagre na vida financeira do teu povo. No nome de Jesus, Senhor, eu estendo a minha mão outra vez. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo a bênção da prosperidade, a bênção das portas abertas, a bênção da provisão. Receba a bênção da provisão. A mão de Deus abençoa o teu trabalho, a mão de Deus abençoa os teus projetos, a mão de Deus abençoa a tua vida financeira. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse da tua bênção. Toma posse da tua bênção agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor. Meu Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, meu Pai. Nós bendizemos o teu santo nome e nós te agradecemos. Eu não peço mais, Pai. Eu não peço mais, porque pela minha fé tudo que estava amarrando bateu em retirada. Pela minha fé, meu Pai, a mão do Senhor abençoou essa mulher, esse homem de fé. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Se você crê que Deus tocou, se você crê que Deus ouviu a oração,
Se você crê que todas as amarras foram cortadas e que Deus te abençoa nessa noite. E que Deus te abençoa nessa noite. Se você crê, agradece a Deus. Não peça mais. Eu não sei o que você pediu. Você sabe o que você pediu. Aquilo que você pediu, agradece a Deus. Aquilo que você pediu, agradece a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu creio que o Senhor abriu a porta grande para aquele que estava desempregado. Obrigado, Pai. Porque eu creio, meu Pai, que esse que está empregado, o Senhor abençoou o trabalho dele, ele prospera no trabalho dele. Obrigado, meu Pai, porque esse que tem o próprio negócio, meu Pai, de vendas, de bens, de serviço, o Senhor abençoou. E ele vai prosperar, ele vai vender, ele vai crescer financeiramente. Eu agradeço ao Senhor. Se você crê na tua bênção, se você crê no teu milagre, agradece a Deus. Agradece ao teu Deus agora. Louve ao teu Deus agora. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Se você puder, põe as mãos no coração. Vamos louvar a Deus agora. Tua graça é o que me basta. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem tua presença nada importa. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro E a minha alma se perder sem ti, Senhor. minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros Adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. nada eu serei sem ti, Senhor. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, Pai. Perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Canta para Deus. Tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Sem tua presença nada importa. Aleluia. Do que adianta Pra eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma e a minha alma se perder sem ti, Senhor? de que adianta eu juntar os meus tesouros Adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, Não tenho nada. tenho Nada eu serei sem ti, Senhor. nada eu serei sem ti, Senhor. Só presença é o que me basta. Tua presença é o que Eu te levarei por onde for. eu te levarei por
Nada eu serei sem ti, Senhor. Eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Tua presença É o que me basta. é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Fala para ele, tua presença Tua presença é o que me basta. que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença Tua presença é o que me basta. que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença Tua presença é o que me basta. que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, Se eu não tenho a ti, não tenho nada. nada eu serei sem ti, Senhor. Eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Levarei por onde eu for. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. Nós queremos, Pai, a bênção da provisão, a bênção da prosperidade, mas sem nunca, meu Pai, perder o foco principal, que é a salvação da nossa alma. O Senhor disse que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Nada é mais importante que a nossa salvação, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, Pai. E reconhecemos que se nós não tivermos o Senhor, meu Pai, não temos nada. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a razão da nossa vida. Sem o Senhor, Pai, nada somos. Sem o Senhor, nada podemos. Com o Senhor podemos todas as coisas. Com o Senhor podemos todas as coisas. Nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado seja o nome de Jesus. Se você puder ir na tua casa, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação para sempre. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Quem crê, recebe. A bênção da provisão está sobre a tua vida. Está sobre o teu trabalho. Está sobre a tua vida financeira. Está sobre os teus projetos. Está sobre essa primeira semana do último mês do ano. Sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Já vou fazer a oração final. Termino o culto
e você sai abençoada. Abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração agora pelas pessoas que estão participando do propósito da arca. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 10 em diante, que o Senhor, por amor à arca, abençoou a Obed-Edom em tudo. Em tudo. A arca representava a presença de Deus. Quando Israel ia para a batalha, quando Israel ia para a guerra, a arca ia na frente. Representava que Deus estava indo aonde? Na frente. E se Deus está indo na frente, a vitória é certa no nome de Jesus. Eu quero orar por você que diz assim, bispo, eu já estou no propósito da arca, eu estou nessa fé. Esse mês, que vai ser o último mês do ano, não vai passar em branco. Vai ser mês de oração, oração todos os dias. E todo culto, para você que chegou depois, isso aqui é uma estola sacerdotal que nós trouxemos da Terra Santa. Todo culto eu vou estar fazendo com a estola sacerdotal. A estola representava, quando o sacerdote ia entrar para orar pelo povo, ele colocava a estola representando que ele estava levando o povo em oração à presença de Deus. E eu vou estar nessa fé, nesse mês de dezembro, oração pela tua vida todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ato profético pela tua vida todo dia. Deus vai curar enfermos, saúde. Deus vai abençoar a tua casa, paz. E Deus vai trazer bênção financeira, prosperidade. Ele vai abrir a porta, ele vai trazer provisão. Vai acontecer sobrenatural. O natural a gente consegue explicar, sobrenatural ninguém explica. A minha oração, a minha luta nesse mês de dezembro vai ser para Deus fazer sobrenatural na tua vida. Saúde, família e financeiro. Amém? Você crê? Eu quero orar por você que já está. Bispo, eu já estou participando. Bispo, eu estou participando com o meu dízimo, eu estou participando com a minha oferta. Eu quero orar por você. Bispo, eu quero entrar no propósito da arca hoje. Você deve fazer, não porque eu estou falando, não. Faça porque Deus tocou no teu coração e você crê. Porque Deus, a fé fala no meu coração, mas a decisão é de quem? É minha. Bispo, Deus colocou no meu coração e eu creio. E eu quero fazer o propósito da arca. Se Deus tocou o teu coração e você crê, você vai fazer com toda a sua fé. Se você já é um dizimista, ou você quer se tornar um dizimista a partir de hoje, você vai participar devolvendo o seu dízimo. De tudo que Deus te der, de tudo que Deus te der, primeira coisa, você vai separar o teu dízimo, a tua fidelidade. E eu vou convidar você para dizimar nesse ministério, para abençoar esse ministério. Você vai nos ajudar a ganhar almas. Você vai nos ajudar a levar a palavra. Quando você enviar o teu dízimo, você vai pegar o comprovante, você vai mandar no WhatsApp, nós vamos imprimir e nós vamos colocar dentro da arca. Você vai ver aí na imagem que a arca já está até a boca de pedido. Já está até a boca. Se fosse mais um mês, não cabia mais. De pedido, de propósito daqueles que estão nessa fé. Você vê, eu começo a falar de dízimo e oferta, um monte de gente vai embora. Essas mesmas pessoas que vão embora vão me pedir oração depois lá. Bispo, ora pela minha vida financeira, eu vou até orar. Mas você não crê na palavra. E a promessa é para quem crê. Amém, gente? A promessa é para quem crê. Bispo, eu quero participar devolvendo o meu dízimo. Bispo, Deus colocou no meu coração, eu quero participar da campanha da arca e eu quero semear uma oferta. Se Deus colocou no teu coração para você participar semeando uma oferta, você vai fazer nesse mês de dezembro uma oferta, ou de 100, ou de 50, ou de 31 reais. Mas faça com a sua fé. Faça com a sua fé. Se você vai fazer o dízimo, faça com a sua fé. Se você vai semear a oferta, faça com a sua fé. Quando você enviar a sua oferta, a mesma coisa. Pega o comprovante, você manda, nós vamos imprimir, está aparecendo, olha quanto pedido tem aí. Nós vamos imprimir e vamos colocar aqui. Até 31 de dezembro. Eu vou estar clamando pela tua vida.
Eu vou estar profetizando sobre a tua vida. E Deus, ele vai abençoar. A Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom em tudo. Ele vai te abençoar, você que crê no nome de Jesus. Amém? Apresenta as tuas mãos assim para Deus aí na tua casa. Eu vou orar e já termino. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro pela vida financeira de todas as pessoas, Pai. O teu povo levanta as mãos agora para os céus. Senhor, abençoe essas mãos. Toca com teu poder, meu Pai, no trabalho deles nessa semana. Toca com teu poder nos projetos deles nessa semana. Toca na vida financeira, meu Pai. E que essa semana, meu Pai, seja semana de bênção, de provisão, seja semana de prosperidade, seja semana de multiplicação. Que venha chegar, meu Pai, aquilo que eles estão esperando, mas que venha chegar mais. Que tudo aquilo, Pai, que chegar nas mãos dele, o devorador não possa tocar, o espírito devorador seja amarrado, seja acorrentado, seja repreendido, venha prosperar, venha multiplicar. Eu abençoo, meu Pai, a vida financeira do teu povo. Meu Deus, eu estendo a minha mão para a arca, Pai. Aqui na arca, meu Deus, já tem pedidos, muitos pedidos. Aqui tem nomes, comprovantes daqueles que creem, daqueles que estão nessa fé. Meu Pai, eu profetizo, meu Deus, sobre a vida deles, meu Pai, o sobrenatural nesse mês de dezembro. Pai, a tua palavra diz que o Senhor abençoou Obed-Edom em tudo. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor é o nosso Deus. Então, meu Pai, que venha a bênção de saúde sobrenatural, que venha a bênção na família sobrenatural e que venha a bênção de prosperidade sobrenatural. Eu declaro, meu Pai, sobre a vida de todo o povo em nome de Jesus. Senhor, eu peço a bênção pelos dizimistas dessa obra, pelos ofertantes dessa obra, Pai. Não deixa faltar nada para eles, não deixa, Pai. O Senhor é o Jeová Jirê, o Senhor é o Deus de provisão. Pai, que cada dízimo devolvido, meu Pai, semeado nessa obra, que cada oferta semeada nessa obra, o Senhor venha abençoar na vida deles. O Senhor venha fazer tornar para eles 30, 60, 100 vezes mais. Eu abençoo, Pai, todos os dizimistas, todos os ofertantes, os novos dizimistas, os novos ofertantes, em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu vou colocar para você aqui rapidamente, eu vou colocar aqui o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar enviando o seu dízimo. Nessa chave Pix, você vai estar enviando a sua oferta. Bispo Marcos, eu tenho dízimo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite, bispo. Eu quero enviar a minha oferta nessa noite. Se você tem para enviar nessa noite, você vai enviar nessa noite de segunda-feira, ou então quando você tiver. Essa é a chave Pix da igreja, 11 972 25 3106. Quando você colocar essa chave, confere, vê se vai aparecer esse nome, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu, você vai confirmar. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Se você não tem Pix, você vai fazer um depósito nessa conta provisória do Bradesco. Está aparecendo aí agência e conta. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, seja do dízimo, seja da oferta, não deixa de mandar o comprovante para a gente imprimir e colocar na arca. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Estou vendo que já tem gente dormindo aí no banco da igreja. Ô, meu pai, irmão, não dorme, acorda, irmão. A Bíblia vai cair da mão aí, meu irmão. O irmãozinho, ele já foi faz tempo, né? Ô, pai. Vê para um obreiro acordar o irmão ali. Vai lá, obreiro, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, gente. Você vai descansar. Abençoado, abençoado em nome de Jesus. Amanhã, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu vou estar fazendo a segunda oração do Salmo 23. Esses primeiros 7 dias de dezembro, último mês do ano, Deus colocou esse propósito de 7 orações com o Salmo 23. Eu orei a primeira hoje, vou fazer a segunda oração amanhã, e nós vamos até domingo. Se você puder, vem orar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Vó Lizinete, põe o relógio para despertar, vó. Quando dá 5h50, a vó tá me mandando mensagem. Cadê o link? Cadê o link, meu neto? 6 da manhã em ponto, a gente começa a oração.
Amém? Quem puder orar comigo 6 da manhã. Ah, bispo, eu não posso orar 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar comigo amanhã no nome de Jesus. Quarta-feira, se Deus permitir, 8 da noite, sala de oração, cura dos enfermos, campanha de cura dos enfermos, oração dos milagres e das causas impossíveis. Vem participar. Convida aquela pessoa que está doente, que está enferma, para vir participar também, em nome de Jesus. Amém? Gente, não esquece, quando terminar, a gotinha do azeite. Bispo, eu vou derramar amanhã lá no meu trabalho. Se você puder derramar lá no teu trabalho, derrama lá no teu trabalho. Ah, bispo, não tem como, eu trabalho em casa. Então você derrama aí uma gotinha na tua casa. A Bíblia diz que onde a viúva derramava o azeite, Deus colocava a mão e multiplicava e transbordou. Vai transbordar para você também em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar abençoada, abençoado em nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, te glorificamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos, Pai. Obrigado por esse culto de segunda-feira. Obrigado, meu Pai, pelo testemunho, pelas bênçãos derramadas. Obrigado pela vida do teu povo. Eles vão sair agora, Senhor. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono abençoada. Como disse o salmista, o sono do justo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me faz repousar. Meu Pai, dá um sono abençoado para o teu povo. Esse mês, meu Pai, de dezembro, meu Deus, seja uma bênção, uma bênção, uma bênção na vida do teu povo, uma bênção para esse ministério, Pai. Essa primeira semana, meu Pai, esses primeiros 7 dias, meu Pai, seja da manifestação do teu poder. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Quem crê, toma posse. A bênção de Deus, Márcia, está sobre a tua vida. Uma noite abençoada de sono para todos vocês e uma excelente semana. Deus à frente, abrindo portas, abrindo caminhos e te dando vitória no nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos e uma boa noite.